Senhor, meus irmãos amados. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de meditação, de reflexão para nossas vidas. E hoje nós estaremos meditando um pouco na vida do profeta Jonas. Jonas foi um profeta de Deus que nos trouxe alguns exemplos, mas exemplos para não serem seguidos. O texto sagrado aqui no livro de Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, Jonas tinha uma chamada do Senhor na sua vida. Jonas tinha uma ordenança de Deus na sua vida. Mas Jonas fugiu da ordem do Senhor para a sua vida. Jonas desobedeceu o chamado do Senhor. E esse é um exemplo que nós não devemos seguir em nossas vidas. Não devemos desobedecer o chamado de Deus nas nossas vidas. Não devemos fugir da ordenança de Deus para a nossa vida. Porque se Deus tem nos chamado, somos nós que devemos fazer a obra. O texto segue aqui no verso de número 3. A palavra de Deus diz que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Meus irmãos, quando nós nos afastamos do Senhor, geralmente, sempre, nós nos afastamos de Deus e começamos a um declínio espiritual nas nossas vidas. Ele só desceu, meus irmãos. Ele desceu para Jope e desceu para dentro do navio. A vida de Jonas, afastado de Deus, começou a declinar. E a vida daquele que se afasta do Senhor e desobedece seu chamado, ela começa a declinar também. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua aqui, e a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que houve uma grande tempestade naquele mar. O capitão do navio, os marinheiros ficaram apavorados e começaram a jogar o que tinha fora do navio e começaram a lançar sorte para ver o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Jonas desceu mais ainda para dentro do porão do navio e dormiu. Louvado seja Deus. Quantos têm desobedecido o chamado do Senhor, a palavra do Senhor, e se encontram num sono da indolência? Se encontram num sono espiritual, frios, mornos, afastados do Senhor espiritualmente. Esse homem estava dormindo quando as pessoas ao seu redor estavam desesperadas por causa do iminente naufrágio. Muitas vezes, meus irmãos, temos responsabilidade na casa do Senhor, temos responsabilidade com a nossa família, mas negligenciamos o chamado de Deus como servo do Senhor, como obreiro do Senhor, como chefe de família, como pais, como mães, e aqueles que estão ao nosso redor sofrem pela nossa negligência e nós ainda ficamos insensíveis, dormindo um sono espiritual, insensível ao que está acontecendo com nossos irmãos em Cristo Jesus, com a nossa esposa, com o nosso filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto continua aqui, louvado seja o nome do Senhor, no verso 6, a palavra de Deus diz que o capitão daquele navio, ele fez a primeira pergunta, de 6 perguntas que ele fez para Jonas. Ele diz aqui: o que tens dormente? O que está acontecendo com você? Você não está vendo o que está acontecendo aqui? Está todo mundo morrendo, está acabando as coisas, e você está dormindo. Meus irmãos, isso é uma coisa muito triste quando acontece na vida do crente. Quando o crente já não consegue mais se despertar para os problemas que estão ao seu redor devido às suas atitudes. E o capitão do navio, ele vai e faz mais uma pergunta a Jonas. Porque eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Porque o Senhor, ele não deixa nem a mim, nem a você, nem nenhuma pessoa que tem um chamado, que tem uma responsabilidade, ele deixa oculto ou escondido. Deus revela, Deus chama, Deus mostra sempre a alguém a obra que ele tem na sua vida, na minha vida, na vida daquela pessoa que não quer realizar. Deus mostra.
E ele faz a segunda pergunta, e ele diz assim no verso de número 8: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio esse mal? O mal sobreveio por causa de Jonas. Eu costumo dizer que na nossa vida há uma lei física, a lei da ação e reação. Para cada ação que você comete, há uma reação. E no reino espiritual é a mesma coisa. Para cada ação que você toma diante de Deus, há uma reação de Deus para você. E há uma reação também do diabo. Porque a Bíblia diz que quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E a Bíblia também declara que o homem que se afasta de Deus, quem se aproxima dele é Satanás. Porque ele anda ao derredor como um leão, bramando e procurando a quem possa tragar. As minhas atitudes, as tuas atitudes, as nossas ações provocam reações de Deus ou de Satanás. E provocam reações daqueles também que estão ao nosso redor. E ele continua o texto sagrado, e ele continua fazendo a outra pergunta, e ele diz assim: que ocupação é a tua? Quando o problema estava acontecendo, Jonas estava dormindo, sem ocupação nenhuma, despreocupado. Isso me faz lembrar de Davi quando pecou com Betseba. Era a época de guerra, meus irmãos. E Davi estava desocupado. No tempo da guerra, quando ele devia estar na guerra, ele ficou no palácio, dormiu até tarde, cobiçou a mulher do próximo, cometeu um adultério e um assassinato. Louvado seja Deus. Que ocupação é a tua? O texto continua e ele faz mais uma pergunta. De onde vens? Nós nunca devemos nos esquecer de onde nós vemos, meus irmãos. Da onde o Senhor nos tirou. Da onde nós estávamos e para onde Deus nos mandará. De onde vens? Ele continua o texto dizendo, e diz assim: qual é a tua terra? Meus irmãos, a Bíblia declara que nós somos peregrinos em terra distante, embaixadores do reino de Deus em terra estrangeira. A nossa terra não é essa. A nossa terra está guardada no céu. Jesus Cristo disse que iria para o Pai nos preparar lugar e depois voltaria e nos levaria para Ele, para estarmos junto com Ele para todo sempre. Tem crente que pensa que a terra dele é aqui, que ele vai viver aqui eternamente. E ele age como se o céu não existisse. Mas se você pensa, se eu penso que essa terra aqui é nossa, nós estamos enganados. Porque nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui por um tempo determinado pelo Senhor e um dia estaremos com o Senhor na glória. Ou na perdição eterna se formos desobedientes à voz do Senhor. E ele continua a falar e ele diz assim: de que povo és tu? Louvado seja Deus. Eu quero fechar essa breve palavra aqui dizendo que nós somos nação santa, povo adquirido pelo Senhor, sacerdócio real, povo de Deus comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia declara que nós somos filhos adotivos do Senhor. Nós somos o jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira. Nós que não tínhamos condições de sermos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E que nós não venhamos nos esquecer que nós somos povo de Deus, separado para as obras do Senhor, para a obediência e a determinação de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa meditar e refletir nessa palavra e que ela seja uma bênção para você, em nome de Jesus. Deus os abençoe.